Oi, tudo bem? Hoje eu vou ler um conto do meu livro, Vulgo. Eu já falei sobre ele aqui para vocês, mas hoje eu vou ler mais um conto dele aqui para vocês. Esse o conto se chama Osmarino e eu já li ele em vários lugares por onde eu fui falar sobre o livro. E é um texto que muita gente gosta muito, porque toca em algumas coisas muito sensíveis dentro da gente. Fala sobre idade, sobre velhice, sobre sonho, e eu tenho certeza que você vai gostar. Osmarino. Lucas, presente. Pedro, presente. Osmarino. As risadas abafavam o som da resposta à chamada do professor. Osmarino era o primeiro da turma, o primeiro a chegar e, empoleirado na mesa do professor, fazer um monte de perguntas sobre as dúvidas que surgiram na tarefa de casa. O primeiro a sentar mais perto do quadro branco, o primeiro a levantar a mão quando o professor fazia uma pergunta. Ainda assim, ou por causa disso, na primeira semana de aulas não foi fácil puxar conversa com os colegas, para discutir a matéria ou para contar amenidade na hora do intervalo. Ele não se importou muito, até que foi preciso fazer o primeiro trabalho em grupo. Não tinha grupo disponível para ele. Foram feitas diversas variações, mas Osmarino sobrava em todas. Seu sorriso era como uma janela, aberta. Sua estatura não passava muito de 1,5 m e era magro, apesar de ter um abdômen um pouco proeminente. Vestia-se como os demais, calça jeans e camiseta, um pouco mais surradas, entretanto. Preto. Seu cabelo crespo tinha fios que alternavam entre duas cores. Mesmo com o sono lhe pesando os olhos, gostava de ficar depois da aula conversando com os professores, principalmente de matemática. Ele falava sobre as amenidades que não conseguia dizer aos colegas, mas também discutia política, economia, cultura geral, astronomia. Recomendava filmes e músicas. Nem todos os professores eram tão pacientes quanto de matemática, e com as pastas debaixo dos braços, a maioria deles se despediam depois dos 15 minutos de conversa. Nem esperavam chegar na parte das teorias da conspiração. Em uma ocasião, no meio da aula, o intestino de Osmarino começou a dar sinais e só sossegou quando ele pediu licença para sair da sala e foi até o banheiro. Devia ter sido aquele salgado de queijo e presunto que comeu depois do serviço. No dia seguinte, encontrou uma fralda geriátrica em cima da carteira em que costumava sentar-se. Com o rosto em chamas, pensou que fosse algum mal-entendido. Com o rosto em chamas, olhou para os lados e entendeu muito bem. Naquele pré-vestibular, ele foi o primeiro da turma a nascer. 60 anos no meio de garotos de 18. O cheiro de leite provavelmente lhe provocava enjoos. Mas ele continuava lá. Tinha que continuar. Era a chance da sua vida. Estava cursando o pré-vestibular para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e conseguiu uma vaga no curso de Engenharia Civil. Osmarino trabalhava como pedreiro desde os 14 anos e costumava ouvir de seu pai que tinha talento para a área de construção civil. Morto há 20 anos, não sabemos se esse pai imaginaria o filho como engenheiro. Mas isso não importava agora. Ele era um velho, mas ainda estava vivo. Ainda podia tentar. Às vezes queria que tivesse sido diferente. Que se fosse diferente. Que fosse diferente. Queria ter terminado a escola na hora certa e não com 55 anos. Queria não ter que chegar em casa às 23 horas e estudar até as 2 da manhã. Queria não ter que levantar-se às 6 e fazer tudo de novo. Às vezes só queria chorar. Osmarino não chorava há muito tempo. Lembrava-se de um episódio da sua infância em que fez um desenho e foi correndo mostrar para o pai. Estava orgulhoso do que tinha feito. No meio do caminho, enquanto o pai já estava olhando para ele, sorrindo, Osmarino caiu. Foi mais a vergonha do que a dor que fez aquela criança de 6 anos chorar. O pai o levantou e, olhando nos olhos do filho, disse: "Homem não chora." Osmarino levou aquela frase para a sua vida. Mas naquele dia, na aula do pré-vestibular, em que ele tropeçou no próprio cadastro e caiu na frente de toda a turma, ele chorou. Ao ver todas aquelas bocas abertas, repletas de dentes, com hálitos frescos, rindo sem parar, não teve outra escolha.
Chorou de vergonha, de cansaço, de solidão. Chorou a vida dele toda. Sem falar uma palavra, o professor o ajudou a levantar-se. Osmarino foi levado até a coordenação do pré-vestibular. Sentado de frente para a coordenadora, ainda tinha os olhos vermelhos, mas não chorava mais. Pensava no que o pai teria dito se tivesse visto ele chorando daquele jeito. A vergonha aqueceu seu rosto antes que a coordenadora começasse a falar. Osmarino, nós temos um problema. Os olhos dele procuraram os dela. Sim, senhora. Infelizmente, você tem atrapalhado o desempenho dos nossos alunos. Alguns pais também têm reclamado. Como assim? É o que eu estou te dizendo. É um pré-vestibular popular, mas aqui não é bagunça. Senhor... Osmarino levantou o dedo enquanto falava, mas desistiu de continuar. Sabia que aquilo era injusto, mas estava cansado demais para alegar isso. Começou então a desejar que a coordenadora enxotasse ele mesmo, chamando-o de burro, incompetente, velho. Se ela fizesse isso, pensava, ele se levantaria cabisbaixo e voltaria para casa. Triste, mas aliviado. Poderia dizer que tinha tentado. Olha, Osmarino, por mim você não continuaria conosco. Tenho que pensar no bem comum. Mas conversei com alguns professores e o Jorge interveio na sua causa. Disse que se você saísse, não poderíamos mais contar com ele. O professor Jorge, de matemática? Os olhos de Osmarino se iluminaram. A coordenadora confirmou com a cabeça. Ela ia dizer mais alguma coisa, mas o vestibulando já estava em pé, visivelmente atordoado. Osmarino saiu pela porta e as pernas tremiam. Tateando as paredes, foi voltando para a sala de aula, sem pensar direito no que faria. Andando pelos corredores, observava os quadros de avisos e as imagens de estudantes felizes nos pôsteres das universidades. Pensava no diploma, na beca de formando, na vontade que tinha de jogar o cabelo para o alto. Voltou para a sala de aula e sentou-se na sua carteira, a primeira. Ignorou os vizinhos que teimavam em aparecer. Osmarino interrompeu a aula de geografia, levantando o braço e perguntando. Professor, qual a data? Que data? A data da prova, do vestibular. 3 de novembro. Era a data. Ele anotou em uma folha no meio do caderno. Fez vários círculos e setas em volta, como se quisesse fazer daquele dia ainda mais importante do que era. A partir daí, tudo mudou. Os professores começaram a sentir a ausência de Osmarino depois das aulas. Ele não ficava mais puxando conversa depois do horário. Alguns julgaram ser culpa da crise de choro, mas esse não era o real motivo. A verdade é que Osmarino não queria mais se distrair. Ele só pensava na prova, quase que obsessivamente. Passava a madrugada fazendo revisões das disciplinas. No curso, participava de todos os simulados disponibilizados. Gravava fórmulas e aprendia macetes, até que chegou o dia. No dia 3 de novembro, ele acordou cedo demais. Não sabia nem como tinha conseguido dormir. Separou as 2 canetas azuis, a identidade, o cartão de confirmação. Antes de sair de casa, pegou a foto do pai que guardava na carteira. Pediu a bênção. Não se sabe se ele foi mais grato à intervenção do professor Jorge ou à bênção do pai. Ele nem saberia dizer como aquilo foi possível. A graduação não foi mais fácil do que os anos anteriores, mas valeu a pena. Osmarino até fez bons amigos, tantos que foi escolhido para ser orador da turma. Ao poder, enfim, jogar o cabelo para o alto, pensou que poderia até ser um velho, mas a partir daquele dia, ele era um velho engenheiro. Esse foi o conto de hoje, a história de Osmarino, e pertence ao meu livro Vulgo. Como eu já falei com vocês, Vulgo é o meu livro, tem 21 textos, divididos em crônicas e contos. Ele está disponível em formato e-book na Amazon e também em formato físico. Você pode, se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, se você gosta de ler, se você tem o hábito da leitura ou se não tem, se interessou, comenta aqui embaixo. Gostaria de saber sobre o que você gosta de ler, quais são os seus interesses. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço!